Então o Marcião tá preparado, Marcião? Vamos lá. É? Vai, sentiu bola. a nossa modelo linda, maravilhosa? Vem aqui, Mariana, aparece mais perto. Olha. Parece E aí? Mick Jagger. Olá, amigo Defo, e aí, beleza? Tudo em cima, tudo bacana? Muito feliz, antes de tudo, parabenizar aí São Paulo, velho, pela aprovação da vacina. Puta, essa notícia chegou aqui, tô muito contente, né? Porque eu tenho família aí em São Paulo, tava muito preocupado. Logo depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país do mundo com o maior número de vítimas mortais. Entre as mais de 200 mil pessoas que perderam a vida, estão a mãe, a irmã e os 3 tios desta jovem brasileira. Meu papel, de irmã, de filha, de sobrinha, é de levar o nome da minha família à frente e conscientizar as pessoas sobre o risco dessa doença e de que ninguém está imune, independente de classe social, de raça, de credo. Todos nós estamos sujeitos a perder a nossa vida para essa doença. Doença que até agora tirou a vida a quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Parabéns aí São Paulo, parabéns aí Brasil, vamos que vamos. Bom, é o seguinte, antes de tudo eu queria agradecer pelos comentários muito legais que mostram a sua aprovação por essa mudança de foco, né, nesse ano que entra, onde eu vou trazer para você, que é homem, que é fotógrafo, informações que podem ser muito importantes, porque elas vão falar do talento feminino, que é complementar, né? A fotografia está muito sem emoção. Eu vou trazer alguns exemplos de fotógrafas, né, que, estão fazendo trabalhos históricos, né, antológicos, dentro do mercado de altíssimo nível. E eu quero falar, quando eu falo em mercado de altíssimo nível, eu queria inclusive reforçar a postura desse canal, no sentido de ser para você uma opção diferente daquilo que você encontra por aí. Então, eu vou mostrar para você, vou revelar, né, de uma forma bastante aprofundada, e assim, me inspirei nisso, inclusive, num comentário da Lidinha. Eu prometi para ela, vou ler depois para você, tá lá no computador, onde ela faz uma pergunta tecnicamente muito profunda sobre essa fórmula, né, que eu inventei para facilitar, para simplificar, e ao mesmo tempo, com essa simplificação, trazer uma complexidade fotométrica que é difícil você conseguir, enfim, né, com número guia, ou com contas, ou com gráficos, enfim. Fotografia, ela tem que ter uma dinâmica cerebral, né, um treinamento muito bem feito, onde você compreende a luz e faz com que isso vire um respeito pela precisão. E aonde que isso se encaixa? Então eu vou dar, por exemplo, eu vou pegar vários exemplos, ok? Então não se preocupe, mas eu vou falar de moda, eu vou falar de gastronomia, eu vou falar de arquitetura, ou seja, é um roteiro cerebral que depende muito daquilo que você quer construir em termos de profundidade de campo e tal, e é imediato, entendeu? Porque só com fotometria manual é que você consegue ter isso. Eu sei que existem outros canais que se apoiam no número guia, enfim, em outros métodos, beleza? São histórias completamente diferentes da que eu vivo, né? Lembrando que eu sou um fotógrafo profissional em ação, né? Dentro de um mercado bastante competitivo, onde as pessoas aqui têm acesso a equipamentos, né, muito mais baratos, entendeu? Financiamento a juros baixíssimos, irrisórios.
Então, eu tenho uma competição muito mais acirrada, porque os meus concorrentes, eles têm um equipamento de topo. E eu me mantenho com a minha 6D, com a minha 2470, que é a que veio com a câmera F4, e faço todos esses trabalhos que você vê aqui. Ainda uso em algumas situações, quando trabalho para e-commerce, a 20D. Porque ela eu tenho todo um sistema, né, de lentes tal, e de filtros que se encaixam nela, e trabalhei com ela, desde que ela foi lançada, entendeu? Então, a cropada que você tem, na verdade, ela hoje atende qualquer tipo de mercado. E eu sei que isso que eu falo bate de frente, né, vai de encontro a muita coisa que os outros canais falam. Então, eu tenho que respeitar o que eles falam, beleza? E você que vai escolher. Porque, por exemplo, sei lá, uma pessoa aqui no canal, né, até eu já falo isso, já falei trocentas vezes, que só vale a pena você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pensando numa mentoria avançada, né, num estudo de nicho, uma configuração do negócio, para você sair desse mercado, entendeu? Esse mercado fraco, né, do ponto de vista financeiro, onde você gasta e fica cobrando aí R$150, né? Você gasta em dólar e ganha em real. Então, eu falei inclusive no vídeo passado sobre o modelo de negócio B2B, né? Business to business, que é aquilo que eu sempre fiz. Eu gosto de trabalhar para empresas. Eu até estava falando ontem com um amigo meu, que é o Elton Ricardo, que é fotógrafo e o responsável pela assinatura sonora, né, desse canal, um músico maravilhoso e fotógrafo, que eu estava dizendo para ele o seguinte, que eu, na minha vida, eu não me recordo de ter feito nenhum trabalho que fosse diretamente para uma modelo, para uma New Face. Por quê? Porque eu tinha uma parceria muito estreita com a Elite lá de São Paulo, e então, se alguma modelo me procurava, eu falava assim, antes de você gastar dinheiro, vai até a Elite, fala com fulano, com ciclano, vê o que ele acha, o que você tem que fazer, não gasta dinheiro agora. E aí, depois que você tiver com essa pré-lapidação, a agência vai ter um briefing a respeito daquilo que acredita em termos de imagem, e depois ela vai mandar para mim. E eu vou fazer isso em sincronia, né, com aquilo que a agência quer de você como modelo. Então isso podia parecer um erro comercial, né? Que fala, pô, o cara perdeu de fazer um book, mas era muito pelo contrário, porque isso trazia uma credibilidade e dava uma imagem corporativa que fala, pô, esse cara aí não tá morrendo de fome, esse cara aí me colocou diretamente com o booker da Elite, né? Eu estreitei um caminho que talvez essa pessoa demorasse meses. E eu só fazia isso se achasse que essa modelo tinha a estrutura física necessária, porque é um negócio, beleza? Então, uma modelo, para dar certo, na Elite tinha que ter 1,75. Se ela tivesse 1,73, não era para a Elite. Então, eu era sempre muito sincero, entendeu? Uma modelo de passarela, ela tem que ter 1,78, 20 unidades a menos do que a altura de peso, ou seja, ela teria que estar pesando 58, ela teria que ter 90 de quadril, né? Percebe? Assim, existe uma cultura no mercado de moda que, inclusive, você vai encontrar tudo isso no meu e-book, o book de modelo, a sua porta de entrada para fotografia de moda. Porque foi através dos trabalhos que eu fazia para as New Faces, ou até renovação de book, ou até modelos que eu contratava para os meus próprios trabalhos, foi através disso que eu fiz a minha primeira capa de revista, os editoriais, publicidade e tal, coisas tão bem pagas e tão difíceis, né, de serem conquistadas num mercado que é de altíssima competição. Então, eu gosto deste mercado. Se você foca nos eventos, por exemplo, né, eu nunca me interessei, já fiz porque algum cliente me pediu, faz você tal, mas eu cobro aquilo que eu acho justo, eu faço o meu preço. Então essa falta de cultura traz para você algumas dificuldades que eu acho que são bastante perigosas para
que você alcance aquilo que sempre sonhou, né? É o que eu falei, você gasta em dólar, puta, é caríssimo o equipamento aí no Brasil, e você ainda tem esse motor, né? Esse motor mercenário, né, das fábricas ou de alguns canais aí que ficam tentando empurrar para você a ideia de que você tem que trocar de equipamento a cada ano, entendeu? E eu venho aqui e mostro que isso não é verdade, porque não é verdade para mim, então, e que eu atendo os meus clientes com qualidade. Então, cada clique significa dinheiro no bolso, equipamento pago. Então, você vai ter que escolher, né? Tem gente que, mesmo eu falando isso, não vai acreditar, porque está aí, enfim, está aí contaminado, infectado com esse vírus da equipamentite, de gente que vive de vender equipamento, beleza? Então, essa é a grande diferença. Bom, então vamos lá. Antes de eu mostrar esse conceito na prática, eu acho que o mais legal é fazer aquilo que eu gosto, né? É explicar esse conceito para que você entenda, para que você veja que número guia, enfim, lei do inverso do quadrado da distância, para mim, assim, são não assuntos, beleza? Porque o fotômetro, ele faz isso, ele é um medidor de número guia. Qualquer coisa que você coloca na frente, ele te dá essa diferença e você transporta para a câmera e já é. E na medida em que você vai conhecendo o teu equipamento, você também vai guardando, vai memorizando essas configurações. Então é muito legal porque você pinta com luz, né? Por exemplo, qual é a utilidade na prática de você saber, ok, a lei do inverso do quadrado da distância, cada vez que você dobra a distância, você perde 3/4 da luz. Ou se você está em 1 metro e você passa para 3 metros, você fica com 1/9 da luz. Na prática, acho que isso para mim, nunca, assim, é legal saber, mas você com o fotômetro, você não precisa fazer isso, você vai lá, mede e tal. Tem, né, como eu disse, existem outras vertentes, gente que adora essas contas tal, e que defende isso, e eu respeito, mas de forma nenhuma isso substitui o fotômetro, isso é completamente fácil e imediato, beleza? Então, legal. Então é a seguinte, você lembra, né, eu ensino no meu livro, Sistema de Zonas Sem Mitos, isso aqui inclusive é uma coisa que eu me aprofundo muito. Então, se você gostar disso, realmente esse e-book tem uma atenção nesse ponto para que você entenda e você construa, porque você também pode controlar através da fotometria precisa, bem construída, você pode usufruir, né, dessa gama dinâmica sem você perder nenhuma zona, legal? Então, o que acontece? Olha, eu tenho aqui, basicamente, o sistema, né, as 11 zonas, de 0 a 10. São 11 zonas onde você tem daqui para cá, né, da esquerda para a direita, você tem aqui o preto puro, né, que é o RGB 000, é o preto sem informação, e você tem aqui a zona 10, que é o RGB 255, branco completamente puro. Normalmente, quando o fotômetro faz a medição, ele protege porque ele faz uma média, então dificilmente você vai ter perda nas altas luzes ou perda nos detalhes. Então, assim, aqui eu acho que é a grande diferença do TTL, né? Eu vejo gente, assim, que até eu respeito, tal, que diz o seguinte, que o TTL, em algumas situações, você precisa compensar, sei lá, você está com fundo preto, né, ou uma zona muito escura, e aí o noivo e os amigos estão de terno escuro, então, pô, você tem que compensar, tal.
Com a fotometria, refletida, né, que é essa que o TTL faz, porque ele faz a medição da luz que bate naquele pré-flash, ele faz uma pré-leitura, ele não considera isso. Quando você usa a luz incidente, você se safa disso. Inclusive, acho que no próximo vídeo eu vou mostrar isso na prática, beleza? Eu ganhei um flash com TTL do meu amigo Kiran, lá de Moçambique. Quero mandar um abraço para ele, gigante. É um fiel seguidor do canal e é um amigo que eu ganhei aí através desse projeto. Um abraço grande para você e para tua família, viu, Kiran? Então, eu vou colocar no TTL e vou usar o Cactus em modo manual. Então, para você sentir isso que eu estou falando na prática. Mas voltando aqui ao X, X2 e X4, você vê que aqui, eu vou até tirar o sistema de zonas daqui de cima, peraí, pronto. Isso aqui é um gradiente, né, que você passa desde o preto puro e você vai passando por todas as zonas, tem uma zona média que é a zona 5 e depois vai clareando até a zona 10, tá? Isso aqui é o que acontece com o sol, com a iluminação natural. Se você tem uma janela aqui, na medida em que que essa luz, né, vai se afastando da fonte da janela, estou falando aqui em luz natural, ela vai perdendo intensidade. Isso é básico, né? Não precisamos nem complicar. Mas existe uma forma de você não ficar na chutometria, de você usar essa distância em teu benefício, e você construir essa passagem com um preenchimento gradativo dessa perda. Então, vamos supor que aqui eu tenho um rosto, certo? Então, eu vou ter aqui um lado super iluminado e o outro lado, o rosto vai passar por um cinzento e depois vai entrar numa zona de sombra. Então, o que você tem que fazer é compensar isso para trazer detalhes. Vamos pensar aqui em gastronomia, certo? Você vai ver, depois eu vou mostrar alguns exemplos e você vai entender, essa fórmula assim, vai entrar na tua cabeça e vai acabar o problema de exposição. Você vai fazer, seja com luz natural, ou seja com rebatedor, ou seja com flash, você vai conseguir controlar isso como eu faço. E é por isso que eu não edito, porque eu não tenho perda em nenhuma área. Eu controlo isso de uma forma muito rápida. Vai lá, mede, papum, acabou. Entendeu? Não tem que ficar fazendo conta, não tem que depois ficar na pós-produção. O que adianta? Você faz um clique em 125 avos de segundo, depois tem que ficar 1 hora, 30 minutos, mesmo que seja 15 minutos editando aquela foto, e eu mostro que isso na minha vida não acontece, que eu tenho edição zero, vou colocar aqui mais um vídeo para provar para você que é possível. Entendeu? Que eu não sou um gênio da lâmpada, não, que isso é simplesmente saber fotografar, saber fotometria. Sair da chutometria, sair da editografia e entrar no nível, Liga dos Campeões, que é onde os caras vão pagar exatamente porque você sabe iluminar. Fotógrafo que não sabe iluminar, não sei o que está fazendo no mercado. Então, beleza. Então, você tem aqui, se eu tenho, digamos, uma janela desse lado e tem um prato aqui, né? Então, essa luz vai iluminar a parte de cima, vai passar por cima do prato e vai escurecer. Então, esta parte frontal, ela ficaria escura, sem nenhum detalhe. E é por isso que eu coloco aquelas duas placas da frente para devolver, porque quando essa luz volta, ela cria esse X sobre 2, que é uma fração desta medição X, que é essa alta luz. Se eu tenho uma medição X bem feita, uma medição feita para as altas luzes, eu vou ter detalhe nas altas luzes, não vai estourar nada, porque toda a fotometria vai estar sendo feita para essa alta luz. Porém, isso faz com que as sombras e os meios tons, eles possam ficar um pouco escuros, sem detalhes. Então, daí vem o X sobre 2, que é a metade desse X. O que acontece é que a cada ponto que você abre, cada ponto completo, se você abre, você ganha o dobro de luz, e se você fecha, você só fica com a metade da luz.
Beleza? Tem vários vídeos que eu falo sobre isso, sobre esse tipo de matemática que está incluída na fotografia, no raciocínio fotográfico, que faz com que você domine isso, meu, isso aí você tira, é com o pé nas costas, fica parecendo que é difícil, mas é muito fácil. Então eu vou, agora que eu expliquei isso mais ou menos, eu vou mostrar na prática o que é esse preenchimento, né? Se você tem se você respeita na sua iluminação esta passagem através da fotometria, você vai também conseguir criar esse degradê sem perder nenhum detalhe. Beleza? Basicamente o conceito é esse. Eu sei que pode ser, agora está parecendo chinês, né, e com grego, mas você vai ver que é facinho. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo que tem muito a ver com aquilo que eu acredito. Eu vou usar a capa da Time, né? A Greta Thunberg foi eleita a personalidade do ano. Meu, uma menina que estava com 16 anos, né? Foi há 2 anos atrás, ela fez 18 agora. É uma opção minha acreditar nesse caminho que é o que ela aponta. Eu vou fazer até uma pausa aqui, porque teve um ou outro aí que falou: não acredito que você apoia a Greta, e aí escreveu Greta entre aspas, com letra minúscula e tal. Eu falei, meu, como assim? Claro que eu apoio. Então, a imagem mental que eu tenho é o seguinte: vamos supor que você tenha um filho e uma filha, esquece você. Então você vai pensar no futuro do teu filho, no futuro da tua filha. Aí você tem 2 times para você jogar, né? Num você vê a Greta, o Papa Francisco, o Barack Obama, a Michelle Obama, as filhas do Obama, o Leonardo DiCaprio, enfim, um monte de gente que está atento às mudanças climáticas. Cara, a gente está passando hoje, aqui, nesse momento, um inverno que eu, desde esses 14 anos que eu estou, nunca vi. Madrid, tá nevando, cara, nevando. Eu acho que vai chegar a -8. No interior da Espanha chegou a -35. Saiu um monte de fotografias, né, de Bali, meu, forradas de plástico. Bali, os recifes, os peixes estão sendo dizimados. Então, vamos supor que você tem esse time, né, com essas pessoas, inclusive eu nesse time. E do outro você tem, sei lá, o Donald Trump, você tem o Bolsonaro, você tem a Michelle, a mulher do Bolsonaro, você tem o Weintraub, você tem a Damares, você tem todas essas pessoas ali, entendeu? E você tem que pegar os teus filhos e entregar para que essas pessoas cuidem, porque na verdade é isso que acontece, né? Em que lado você quer estar? O seu eu não sei, né? Mas que é uma opção que você vai fazer. Mas o meu com certeza tá nesse grupo, nesse time de pessoas que estão preocupadas com o planeta. Então as pessoas não têm a ideia, né, não têm a verdadeira noção da fragilidade do planeta, né? Eu sempre estive próximo de projetos onde eu entrava como voluntário fotógrafo nesse impacto, né? Eu já passei aqui vídeos, inclusive, onde eu mostro que foi chocante eu entrar nos 5% que sobram da Mata Atlântica, velho. É uma mancha, né? Se você olha de cima, é um pedacinho e o resto tudo careca, entendeu? Então eu sempre estive envolvido, sempre levei os meus filhos. Então eu tenho absoluta certeza de que a volta, né, da lucidez, né, nos Estados Unidos vai trazer de novo o Acordo de Paris, enfim, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Não tem como. Então eu sou completamente a favor da Greta. Então se isso te incomoda a ser insuportável, então eu acho que esse canal aqui não é para você. Caso contrário, bora lá, tá bom? Então eu queria pegar aqui como exemplo, por ser uma mulher, uma fotógrafa, que se inspirou inclusive nas obras de Botticelli. É uma história muito legal, uma história, você sente ali o calor da arte numa foto que aparentemente é simples.
Mas aquilo é uma responsabilidade gigante. Imagina, te liga amanhã, eu sei que você, talvez que é anti-Greta, né, que escreve Greta com, entre aspas, e com letra minúscula, vai recusar, óbvio, né? Você fala assim, não, capa da Time, eu não vou fazer com a Greta, o quê? Né? Claro que você vai fazer isso. Eu não. Eu vou falar, eu faço. E o mais legal, que reforça essa minha missão, né, de defender mesmo a volta do talento feminino para equilibrar. Eu não quero acabar com o mercado masculino, não, mas eu quero que haja um pouco de equilíbrio, porque quando você comigo depois no computador, quando a gente for acompanhar a história dessa fotógrafa, do que ela pensou, né, a Eugênia Arbugaeva, que foi quem foi escolhida para fazer a capa da Time, ela ficou para a história, velho. Entendeu? Assim como quando eu fiz a capa com a Ana Paula Arósio, que ganhou o primeiro prêmio Avon Collor de maquiagem, foi o primeiro, entendeu? É como ganhar o primeiro campeonato mundial. Eu ganhei o primeiro competindo com gente muito foda, muito fera, com grandes estruturas. E a visão artística que nós dois desenvolvemos, né, junto com o editor da revista, aquilo ali me parece muito o que aconteceu com a Eugênia Arbugaeva e com a própria Greta Thunberg, né, com o pessoal da Time. Essa coalizão, né, essa união de pensamentos apontados na mesma direção, fazem com que essa fotógrafa seja a escolhida. Percebe? Então, assim como eu falei no vídeo passado, que você, para sentar na mesma mesa de uma editora-chefe de uma revista Vogue, você tem que entender de moda. Você não pode chegar e mostrar uma falta de cultura sobre esse mercado. Olha, então aqui eu separei a reportagem que eu mais gostei. Tem assim até um significado a mais, porque foi feito em Portugal, nessa capa. E a Greta tinha viajado de veleiro, enfim, né? Coisas que as pessoas aí que gostam entendem como um pensamento coerente. E aí ela veio e aproveitaram, né? Depois ela ia para Madrid, numa conferência internacional, né? Numa cimeira. E aí aqui ela conta a história, Liliana Coelho, né? Uma jornalista, Viva as Mulheres aí, fez essa abordagem que eu gostei muito. E daí, se você se interessar, é só pesquisar expresso.pt, escrever lá capa Time que aparece. Então, a parte que eu queria mostrar para você é assim, olha, durante o processo, a fotógrafa começou a criar uma espécie de esboço com referências de artistas como Botticelli, Monet ou a mitologia nórdica. Tá vendo? Então, e ela chegou, né, até escrito, eu achei bem legal, o propósito era captar uma imagem inspiradora e que ao mesmo tempo refletisse o espírito da jovem ativista que chegou ao local da foto a bordo de um carro elétrico da Tesla, alugado, viu? Sabe? Então, enfim. E aí, eu acho que se você quiser pesquisar, né, mais sobre esse processo, tá aqui uma dica, beleza? Bom, então aqui eu peguei, né, consegui 2 fotos do making off do trabalho, né? Tem aqui a equipe e eu queria que você entendesse que até agora a gente falou do X, do X2 e a gente vai entrar com X sobre 4. O X sobre 4 é um preenchimento adicional que acontece, está muito ligado à sensibilidade que você tem na hora de fotografar. E quando você tem o fotômetro de mão, o que acontece? Você pega numa determinada área da foto, né, e você vai lá e mede. Se você tiver uma diferença significativa em relação ao X2, o X4 vai chegar só ali. E X4, na verdade, é X sobre 4. Né? Com o tempo a gente falou X2 e tal, X4, mas o correto seria X sobre 2, que é a metade do X, 1 ponto de diferença, e X sobre 4, que seriam 2 pontos de diferença. Bom, então aqui eu queria entrar na vertente prática. A gente já falou do X, que é onde você fixa a tua leitura. Então, na prática, você vai lá, coloca o fundo na zona que você quer. Então, vamos dar um exemplo. Você chegou e fez uma foto do fundo. Ele vai medir na zona 5. E aí você fala, não, eu quero colocar isso um pouco mais claro e tal. Então, você ajusta e coloca do teu gosto, beleza? Esse passa a ser o teu X. Essa nova configuração é o que você vai ter como X.
Então não significa que a leitura do fotômetro tenha que ser obrigatoriamente X. É por isso que eu acho que você, a partir da leitura fotométrica, e você sabe que aquilo está exato, aí você consegue ser criativo, né? Você consegue, enfim, pintar com luz. Beleza? Então seria o teu X e depois o X sobre 2. Nesse caso aqui, eu vou explicar para você, com luz natural, é uma coisa muito parecida com o que eu faço com gastronomia, né? Você, com a aproximação do rebatedor, desse refletor, você aumenta ou você diminui a intensidade. Então, se você tem ali, imagina que você tem um filme na câmera. Imagina, vamos supor que a pessoa quer fazer isso em fotografia analógica. Né? Se você não sabe o que eu estou falando, você não faz, você não ganha esse cliente, você não fica para a história da fotografia. Então, você tem aqui o X, que é a leitura do sol, depois você tem o X sobre 2, que é esse rebatedor aqui, olha, que está enchendo, você vê que existe uma diferença, existe uma alta luz, depois a gente vai ver a capa mesmo em alta definição, mas você vê que tem uma construção aqui que faz com que esta sombra fique preenchida, beleza? Então, e aí você vê que tem este aqui, um terceiro, aqui, né, nessa foto aqui, você consegue ver que ele está iluminando alguma área que ali ficou com uma leve subexposição. Então, esse seria o X, X sobre 2 e o X sobre 4. Beleza? Quando eu trabalho com flash, isso eu construo através da carga do flash. Ou pela proximidade, né? Ou o afastamento, que você vai lá com o fotômetro e ele vai variando de acordo com aquilo que está acontecendo, né? Se você chega perto, vai subir a leitura, se você se afasta, a leitura diminui e você ajusta tudo. Então, X, o fundo, X sobre 2, esse rebatedor aqui, que seria um preenchimento principal, e esse aqui um preenchimento secundário. Essa é uma iluminação triangular combinada, aquilo que eu tanto falo. Se você pesquisar iluminação combinada no Google, você vai ver que só tem eu, beleza? Então, eu criei esse termo, iluminação combinada, e criei também algo que coloca alguma precisão, que é o X, X sobre 2, X sobre 4 somados, tá bom? Eu queria mostrar aqui para você a capa, olha. Então, aqui tem a capa, beleza? Deixa eu botar aqui em alta definição e num tamanho legal. Então, aqui, olha, eu gosto muito da leitura, você vê que ela está olhando para o futuro, tem aqui mesmo uma vertente artística, criativa, que é a interferência do fotógrafo, da fotógrafa, melhor dizendo. Então, aqui você vê que tem um movimento maravilhoso, né? Enfim, é uma pintura essa foto. A velocidade que ela escolheu, o momento e a qualidade da construção. Então, vamos supor que isso aqui seja uma foto de produto. Você consegue ver toda a textura desse tênis dela. Tá vendo? Olha. Você vê, inclusive, com o preenchimento que veio daqui da esquerda, você vê esta parte que estaria na sombra se não fosse preenchido. E mais do que isso, você vê nas zonas que são mais baixas, tá vendo? Que são essas zonas mais escuras, você consegue ver o detalhe até da costura da roupa. Então aqui tem aquilo que eu sempre digo, quando você tem uma leitura de moda e você tem a necessidade de mostrar todos os detalhes, isso se aplica em qualquer área da tua fotografia. Se isso fosse um vestido de noiva, puta, estava lindo, o branco estava perfeito e principalmente toda a volumetria dos bordados estaria aqui, ó. Você consegue ver a costura, você vê todos os detalhes e essa simplicidade, né, a roupa dela, enfim. E esse fundo, né, você vê que ele está super bem exposto. Daí eu vou mostrar depois de uma foto da Mariana como eu fiz isso também numa linguagem de moda, de moda praia, que foi com o Márcio Tomás, que veio do Brasil para fazer um workshop one-to-one comigo. E uma coisa muito legal é que quando você coloca o fundo em X, você colocando, né, você medindo para as altas luzes, você não tem nenhuma perda de detalhe exatamente onde a fotometria é mais alta. Tá vendo? Então esta zona está garantida e o resto vem como preenchimento. Tá vendo? Então olha a transição
E repara como você tem esse degradê, essa passagem, sem perda de nenhuma zona. Você vê que aqui você tem a alta luz, mas você tem uma passagem muito bem preenchida, sem perda de detalhe nessa zona intermediária. Se você dominar isso, você vai crescer muito tecnicamente. Você vai fazer fotos sem edição, beleza? Você vai aplicar a digilógica, que é aquilo que eu falo, pensar analógico e agir digital, beleza? Eu vou usar alguns exemplos de fotos com a Mariana, então para você ficar contente, né? Muita gente tá, que saudade lá no meu Instagram, que, pô, vai lá, me segue lá, que lá eu coloco algumas dicas bem legais. Quando tem vídeo novo ou alguma dica, eu coloco lá no Stories, então me segue lá. Eu vou colocar aqui para você o meu Insta para você me seguir, beleza? Eu tenho aqui, inclusive, um workshop que eu fiz, o One to One, foi o único que eu fiz, com o Márcio Tomás, que é virou um amigo, né, que é lá de Balneário Camboriú, aquela região. E um dia ele entrou em contato comigo e falou assim: ô Fernando, eu queria fazer um workshop com você, estou indo para o Porto e vou dar uma viajada por aí e queria fazer um workshop. Eu falei: puta, cara, impossível, vai ficar caro para você, porque eu vou ter que parar 3 dias para... Enfim, não tem problema, né? Ele, o cara que tinha uma grana, eu cheguei, dei o meu valor e aí ele veio. Daí eu falei assim: olha, eu faço desde que seja com a Mariana, se coloca na posição, com a mesma equipe que eu trabalho para fazer, que eu contrato para fazer os meus trabalhos aqui de moda, de publicidade. Você vai pagar essas pessoas, porque isso vai fazer uma diferença enorme e você vai ver o resultado. Quando eu falo de X, X2, X4, eu falo de X como a luz que vai ficar. Normalmente é a luz do fundo, porque eu quero que o fundo fique bem exposto. Num editorial de moda ou numa foto como essa, onde a locação é muito importante, toda a medição parte do fundo. Bom, então agora a gente vai entrar numa iluminação combinada, tendo o fundo como X, né, a fotometria principal. Então isso garante que o fundo esteja com detalhe, né? Você vai ver eu vou trazer para cá imagens desse workshop one-to-one que eu fiz e que você vai sentir quantas possibilidades existem de combinação, de você às vezes até variar, né? Você pode usar um X4, um X sobre 4 para fazer o preenchimento. Ou seja, você pula uma zona, e isso eu fiz no final da tarde, que foi uma luz muito parecida, só que com flash portátil, não com rebatedor, com essa que a fotógrafa da Time fez. Entendeu? E assim, o fundo assim, é muito semelhante em termos de cor, de pôr do sol, tal, até porque é a luz de Portugal, né? Nós dois usamos a luz de Portugal. Legal? Então a gente vai entrar agora nesse vídeo. Eu vou parando, fazendo umas pausas de vez em quando para mostrar para você, para explicar para você como isso funciona e como a fotometria manual pode fazer com que você tenha muita agilidade, que é o que você vai ver no vídeo. Não sou eu falando. Então você vai ver que se você fizer um pré-wedding, ou você fizer, sei lá, qualquer situação, editorial de moda, você vai ver o ritmo que a Mariana impõe ao trabalho, e foi muito exigente tecnicamente para o Márcio, e foi isso que ele veio buscar. E você vai perceber quantas combinações possíveis a gente tem. Numa delas, inclusive, eu usei o X sobre 4 como luz de preenchimento principal, ou seja, tinha uma diferença exata de 2 f-stops. Então, se eu mantenho a distância e trabalho no zoom, o trabalho rende muito, você vai ver isso, né? Eu filmei, então não sou eu que estou falando, você que vai ver e sente aí o que você prefere. Se você prefere outros métodos, né? Ou esse método da fotometria manual que, se aplica em muitos nichos. Você tem muita rapidez, beleza? Se você estiver trabalhando com uma lente fixa, você faz um enquadramento,
depois muda, né? Afasta ou se aproxima, faz uma medição rápida, com o tempo você vai ter até isso já meio que formatado dentro da cabeça. Eu nem preciso medir, então, por causa da experiência, mas a partir do momento que você tem uma medição precisa, puta, o trabalho desenrola muito bem. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos, foram 3 dias de workshop e com iluminação combinada, com softbox sensual. Hoje o assunto vai ser moda e essa é para você entender o que é exatamente o x/2, x/4 e o x como luz principal, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Então o Marcião tá preparado, Marcião? Vamos lá. É? Vai, Sentiu a nossa modelo linda, maravilhosa? Vem aqui, Mariana, aparece mais perto. Olha. Perto do Mick Jagger. Aí, meu brother. Tô aqui com meu amigo corajoso que veio do Brasil, M. Thomas Photography. Mariana, vamos deixar o Márcio, ele vai ficar mesmo apaixonado. Estupefato. Você tem que fazer uma medição matricial do fundo, esquece a modelo. Deus te ajude. Deus te ajude. Vai ali nela. Vai lá, 3, 4, vai. A partir daí você vai. 1, 2, 3, dá 4 se você quiser. Mas a luz. Começa agora a andar um pouco mais. O azul eu botei no chão pra... Beleza. Ok? Então, se você abre de 8 para 5, 6, é o dobro, é como se fossem 2 sóis na mesma foto. Então, essa divisão em terços da câmera cria alguns arredondamentos que eu acho muito perigosos, né? Que você perde a passagem, porque não adianta você ficar falando de gama dinâmica, porque a gama dinâmica daquela câmera é boa, se você não consegue controlar a gama dinâmica disponível, que é aquilo que me faz, por exemplo, um prato branco com arroz bem branquinho, que eu consiga criar as sombras que separam os grãos, porque senão aquilo ali vira uma coisa muito chapada. Então essa é a luz X. O X2 é o preenchimento, que tem uma diferença de um f-stop. Então, digamos, se eu tenho 8,
essa luz frontal do flash, ela teria que ter uma diferença de 1 f-stop. Então ela teria que ser mais fraca, então ela teria que ser um 5.6 na leitura do fotômetro. E se você falar, mas não podia ser 6.3? Pode, mas 6.3 é 33%, meu, a mais de erro. Então é assim, ó, vamos dar um exemplo que dói no bolso. Eu te pago 1.330 ou te pago 1.000. Faz diferença? Faz diferença. Na fotografia, para mim, isso vale ouro. Quando você tem esse controle num casamento, o detalhe do vestido, as pérolas, a costura, saem, meu, perfeitos, entendeu? Quando você vai fazer uma foto de joalheria, você faz retroiluminação, funciona tudo dessa forma. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu achei muito legal ter lembrado, né, desse momento com meu amigo Márcio, virou um amigão mesmo. Eu acho que logo logo ele deve estar por aí também. E você sentir, né, sentiu o ritmo e sentiu a qualidade, a precisão e o controle que você tem quando você usa fotômetro manual. É muito mais vantajoso você, ao invés de investir numa lente cara, você continuar trabalhando com a tua lente do kit, que tem né, que você consegue fazer arquitetura, consegue fazer gastronomia, retratos, porque ela tem uma distância focal variável, e como você trabalha acima da abertura mínima, né, que pode ser, sei lá, 3.5, 5.6, se você tiver com ela toda fechada, eu trabalho com 8, vou buscar o ponto ótimo, então você tem aí um equipamento pago com muita qualidade que eu mostro nos meus trabalhos. Quem disser o contrário, então me mostra também que tem pouca qualidade, daí quem sabe eu ensino alguma coisa aqui ou você mesmo ensina com a tua lente do kit, beleza? Olha, para você que se interessa no serviço de mentoria, eu não tenho curso, eu tenho ou a mentoria, que são 3 meses de curso, onde a gente vai lado a lado, buscar mercados, adequar o equipamento que você tem. Se eventualmente tiver que comprar alguma coisa, meu, são pouquíssimas coisas, é realmente fazer com que você rentabilize todo o investimento que fez. Porém, existe uma coisa que é fundamental. Nem adianta você entrar em contato comigo, eu sei que vai parecer esquisito, mas não adianta você entrar em contato comigo enquanto você não tiver um fotômetro na mão. Porque eu acho que a grande diferença da mentoria e o sucesso que a gente tem alcançado é exatamente esse domínio da fotometria. Quando você tiver o fotômetro, se você acreditar, se você olhar os meus trabalhos e principalmente olhar no sucesso da semana, né, que eu vou colocando, no vídeo passado eu coloquei 3 sucessos da semana, de pessoas que compraram um fotômetro e falam assim, meu, como ficou fácil fotografar, como ficou fácil na frente do meu cliente ganhar essa imagem, né, esse punch de profissionalismo, entendeu? Você consegue ser muito mais criativo, beleza? Então deixa o seu like aí, meu, é muito importante. Deixe seu comentário, beleza? Assim, gostaria de evitar, se você não gosta da Greta Thunberg, ou se você não concorda com aquilo que eu no meu canal coloco, meu, esquece, entendeu? Você realmente, né, a gente não precisa ficar debatendo esse tipo de coisa. Eu acho que a minha opinião, por ser o meu canal e por ser aquilo que eu quero transmitir para você, são coisas que eu acredito, então se vier com baixaria, eu nem respondo, né? Eu vou aí, apago e beleza, tá bom? Aqui o assunto é fotografia, mas também é aquilo que eu acho correto em termos de opinião, em termos da minha participação na vida do planeta e na defesa mesmo da natureza, que é uma coisa que há muito tempo eu aprendi com a minha família a fazer, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos. Como eu falei, os meus livros podem te ajudar bastante, tanto o book de modelo, a sua porta de entrada para fotografia de moda, que vai te dar dicas de lente, enfim, um monte de coisas, esquemas de iluminação, para que você consiga dar grandes passos para atender lojas, para atender books, para fazer retratos corporativos, enfim. E o sistema de zonas sem mitos, que, meu, tem feito um grande sucesso. Os dois são super baratinhos, em formato digital, beleza? Então, olha, um bom domingo, bom final de domingo aí pra você. Uma boa semana. E, meu, tô super contente aí. Vai lá se vacinar, entendeu? Pensa nos outros, não pensa só em você, tá bom? Você se vacinando, você tá protegendo também a minha família. E a minha família se vacinando, tá protegendo a tua. Tá bom? Vamos que vamos. Falou, tchau.
Tchau.